Bom dia, pessoal. E aí, galera, beleza? Aqui é o professor Johnny mais uma vez com vocês para nossa aula de português de hoje, ok? Lembrando a todos de fazer as atividades sempre. Todas as atividades que são postadas no grupo são para todos os alunos. E não esqueçam de responder o diário de estudo, tá bom? Uma vez por semana. Vamos lá. Nossa aula de hoje, pessoal, ela vai ser sobre o caderno do Pike, tá bom? Na semana passada a gente trabalhou aquele caderno do bem comum. E agora nós vamos trabalhar esse caderno aqui, ó, que vocês receberam da escola. Caderno de atividades, língua portuguesa, volume 2. Bom, o que é que nós vamos trabalhar nele, professor? Olha, é o seguinte. Na atividade lá da página 9, vocês vão fazer, são 4 questões, se eu não me engano. Lá diz o seguinte, lá vai ter um texto. E que tipo de texto é esse? É o texto informativo. Pessoal, vamos lembrar. O texto informativo, o próprio nome já diz, ó, informativo, informa. Então, a finalidade desse tipo de texto é ele informar as pessoas, quem está lendo ele, sobre alguma coisa, um fato, uma notícia, tá certo? Então, qual é a finalidade desse texto? É informar alguma coisa. Ok? Então, lá na atividade vai ter um texto e lá vai falar, e esse tipo de texto que está lá é um texto informativo, beleza? Aí aqui diz, ó, a função desse texto, que é a finalidade, informar sobre alguma coisa, beleza? Isso aqui a gente já viu no semestre passado, antes das férias, tá bom? Esse tipo de texto. Gênero textual. Os gêneros textuais onde esse tipo de texto informativo aparecem. O texto informativo aparece em notícias. Para que serve a notícia? Para informar as pessoas que estão lendo sobre algum fato que aconteceu, né? Jornal, a mesma coisa, entrevista, ok? Gênero textual, onde aparece o texto informativo. Notícia, jornal, entrevista, entre outros. Ok, pessoal? E qual é a estrutura desse tipo de texto? Esse tipo de texto, pessoal, texto informativo, geralmente ele não é muito comprido. Vocês vão ver lá na atividade que é um texto pequenininho, tá bom? Eles não são muito grandes, não. Por quê? Porque eles têm a finalidade de informar. Se uma pessoa for ler um texto muito grande para se informar sobre alguma coisa, ela acaba até desistindo de ler. Então, geralmente, os textos informativos são pequenos, tá bom? E a estrutura deles é assim, ó, tem uma introdução, ou seja, o começo do texto ele vai falar de que assunto ele quer informar. Ele vai trazer para a gente que está lendo sobre o que ele quer informar. Aí tem o desenvolvimento, que é a parte do meio do texto, e vai falar mais, assim, digamos, mais detalhadamente sobre aquele assunto. E tem a conclusão, que é o final do texto. Então, geralmente esses textos, como são pequenos, eles têm introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Nós vamos também, na nossa atividade, vamos relembrar, eu sei que muitos alunos já lembram isso aqui também, nós já falamos sobre isso. Eu acho que a professora Mônica e a professora Michele também já falaram. São os advérbios, tá bom? Lá no caderno do Pike, nesse caderninho, tem uma atividade falando sobre advérbio. E o que são os advérbios, professor Júnior? Os advérbios, pessoal, eles modificam o verbo, tá bom? Vocês têm que lembrar o que é verbo. O que é um verbo? O verbo ele indica uma ação, tá bom? Quando eu digo assim, ó, eu vou estudar. Então, qual é a ação que eu estou fazendo? Estudar. Então, estudar é um verbo. Eu gosto da minha mãe. Qual é o verbo aí? Qual é a ação que eu estou fazendo? Gostar da minha mãe. Então, o verbo é gostar. Bom, eu estudo muito. Qual é o verbo? Qual é a ação que eu estou fazendo? Estudo. Então, o verbo é estudar, entenderam? Então, o advérbio, ele modifica o verbo. Ele deixa esse verbo que aparece mais forte, mais fraco, mais bonito, ele muda o verbo, tá bom? Vocês vão já entender como é que ele faz isso. Na atividade também de hoje, nós vamos ter lá exemplos de sinônimos. Isso aqui é fácil, pessoal. O que são sinônimos? São palavras com o mesmo significado, tá bom? Por exemplo, quando eu digo a palavra bonito, qual é outra palavra? Eita, quase que trava a língua.
Qual é outra palavra que tem o mesmo significado de bonito? A gente pode dizer o que? Belo, lindo, ok? Então isso é que é sinônimo, tá bom? Sinônimos são palavras que têm o mesmo significado. Você troca uma por outra palavra, mas que ela tem o mesmo significado. Ela não vai mudar o sentido. Quando eu digo assim, o mar de Fortaleza é belo. Então, essa palavra belo, eu posso tirar ela e trocar por bonito. Então, o mar de Fortaleza é bonito. Certo? Eu troquei a palavra, mas continuou o mesmo significado. Então, é sinônimo, tá bom? Vai ter uma atividade lá no caderno do PAIC sobre sinônimos. Vai ter outra atividade também sobre tipo de linguagem, pessoal. Isso aqui eu me lembro que eu falei com vocês também, tá bom? As principais que a gente precisa focar nelas e não confundir mais são esses dois aqui, ó, padrão formal e o padrão informal. Lembrem-se, pessoal, esse formal aqui, ó, é um tipo de linguagem, é um tipo de texto que a gente fala ou escreve com pessoas que a gente não conhece, com quem a gente não tem intimidade, tá bom? Por exemplo, se eu vou escrever uma carta pedindo um emprego, uma carta não, se eu vou escrever uma carta pedindo um aumento de salário para o meu patrão, e o meu patrão não é meu amigo, ele é meu chefe, então eu tenho que usar a linguagem padrão formal. Porque nessa linguagem aqui, gente, eu não posso usar gíria, eu não posso fazer piadas, eu tenho que ser formal, o nome que já diz, ó, de forma, tem que ter aquela forma certinha, tá bom? E a linguagem informal é o tipo de linguagem ou de texto que a gente usa para falar com um amigo, com alguém da família, para escrever uma carta para um colega que está com saudade, tá entendendo? E aqui a gente pode usar gírias, tá bom? Pode abreviar palavras, por exemplo, ó, quando a gente está no WhatsApp, que a gente vai falar com um amigo, aí às vezes a gente vai dizer assim, você. Então, se você escrever a palavra todinha, V-O-C-E, e um acento circunflexo no E, formou a palavra você. Então, ela está escrita da forma formal, do jeito que é certo. Agora, muita gente, quando vai escrever uma mensagem pelo Zap, ao invés de escrever você, escreve só VC. Por quê? Para economizar espaço, para economizar tempo, para ser mais rápido. E você pode fazer isso com alguém que você já conhece, com um amigo seu, tá bom? Com alguém da sua família. E aí, quando você faz isso, é uma linguagem informal, tá bom? A formal você não pode abreviar palavras. A informal pode, tá bom? A formal, por exemplo, a palavra também, às vezes a gente abrevia, né? Lá no WhatsApp, TBM, né? Tem gente que bota só TB. Então essa aqui é a informal, quando a gente abrevia. Também a gente escreve só TB, então é a informal. Se eu escrever também de forma completa, do jeito que ele é escrito, então é a linguagem formal, tá bom? Não esqueçam disso, não pode confundir linguagem formal com a informal. O tipo de texto informativo, o nome parece com informal, tá vendo aqui, ó, informal, informativo, mas não tem nada a ver não, tá bom, gente? O tipo de texto informativo, na maioria das vezes, quase sempre, ele é do padrão formal. Por quê? Porque ele está dando uma notícia. Ninguém vai dar uma notícia com brincadeira, ninguém vai dar a notícia fazendo piada, ninguém vai dar notícia escrevendo gírias, ninguém vai dar notícia abreviando palavras. Tá bom? Quando a gente lê uma notícia no jornal, ela está escrito no padrão formal, tá bom? Porque lá ele está escrevendo para todo mundo. Então, tem gente que é amigo dele, tem gente que não é. Então, ele tem que usar o padrão formal. Não esqueçam disso, por favor. Isso aqui cai muito em provas, tá bom? Que tipo de linguagem que foi usada nesse texto? Tem a padrão formal, que é aquela que a gente usa tudo certinho, sem abreviar e sem gíria. E tem a padrão informal. Nessa aqui eu posso abreviar palavras e usar gírias, tá bom? A atividade, como eu já disse, vai ser nesse caderno do PAIC, na página 9. Página 9 do caderno de atividades número 2 de português, ok? Não é a questão 2, é esse aqui, ó, volume 2. É isso aqui que eu estou dizendo, tá bom? E novamente, na sexta-feira, eu vou enviar um vídeo para vocês com a correção dessa atividade, ok? Então vocês vão resolver a página 2 desse caderno de... Desculpa, gente, a página 9
desse caderno de atividades aqui, a página 9 inteira. Se eu não me engano, são 4 ou 5 questões. Bom, vou botar as questões lá no WhatsApp também para quem não conseguir ver aqui no vídeo. E para quem não tiver o caderninho em casa. Mas quem não tiver o caderninho em casa, dá uma passada na escola que lá tem para ser entregue, tá bom? Aqui como eu falei para vocês sobre os advérbios. Advérbio, pessoal, ele tem uma circunstância e aqui estão os advérbios. Então, são palavrinhas que são advérbios que sempre que você encontrar ela, você vai pensar nisso aqui, ó. Palavras que faz você pensar em tempo, em lugar, em modo, em afirmação, negação, dúvida e intensidade. Então, existe o advérbio de tempo, o advérbio de lugar, o advérbio de modo, o advérbio de afirmação, o de negação, o de dúvida e o advérbio de intensidade. Tá bom? Então, por exemplo, aqui no advérbio de tempo, ó, essas palavras aqui são advérbios de tempo. Ó. Ontem, hoje, amanhã, breve, logo, antes, depois, agora. Tá vendo? Então, sempre que aparecer essas palavrinhas aqui, você vai pensar em tempo. Então, você já sabe que aquilo é um advérbio de tempo. Tá bom? Essas outras aqui, ó, aqui, ali, aí, cá, lá, acolá, atrás, perto, longe, em cima, abaixo, adiante. Quando você escuta essas palavras, faz você pensar em quê? Em um lugar. Então, advérbio de lugar. Bem, mal, assim, depressa, calmamente, suavemente, alegremente. Quando você ouve essas palavras aqui, faz você pensar em modo. Um modo como alguma coisa ou alguém está, né? Então, é um advérbio de modo. E a afirmação é fácil, né? Igual a frase afirmativa. Lembram dela? Que a gente afirma alguma coisa. Então, ó, sim, deverás, certamente, realmente, efetivamente. Então, quando vocês encontrarem essas palavras, vocês vão lembrar de uma afirmação. Então, advérbio afirmativo ou de afirmação. Negação, também. Lembra da frase negativa? Tem sempre o que? Não, tampouco, jamais, nunca. Lembra que a gente estudou em sala isso? Então, e no semestre passado também. Então, quando sai uma dessas palavras aqui, o advérbio é de negação. Dúvida é quando a gente fica com dúvida em alguma coisa. Então, advérbio de dúvida, talvez. Quando a gente alguém pergunta assim, você fez sua tarefa hoje? Talvez. Então é porque a pessoa está dando uma dúvida, né? Não sabe se fez, se não fez. Então, ó, talvez, quiçá, acaso, de certo, porventura, provavelmente, possivelmente. Então, sempre que aparecer essas palavrinhas, advérbio de dúvida. E de intensidade, o nome aqui já diz, ó, intenso. É uma coisa que tem intensidade. Então, pode ser muito, pouco, bastante, mais. Cuidado, ó, não é mais com M-A-S. É diferente, ó. M-A-I-S. Ele é como se fosse somando, tá bom? Essa palavrinha aqui, ó, M-A-I-S, mais, é uma palavra que significa somar. Ela vai para mais. É o sinal de soma. Já que a outra palavrinha que não tem o i, que é só mas, é adversativa, tá bom? Dá sentido de coisa contrária, tá bom? Por exemplo, eu fui à escola, mas não estudei. Então, eu fui para a escola e mesmo assim não estudei, tá bom? E quando eu boto mais, é juntando outras coisas. Por exemplo, eu mais meu irmão fomos à escola. Então, dá a ideia de somar, tá bom? Então, menos, demais, tão, tanto e meio. Isso tudo é advérbio de intensidade. Olha aqui os exemplos que eu coloquei aqui para vocês, ó. Ele bebeu muito. Quem é o verbo daqui, ó? Qual é a ação? É bebeu. Se eu dissesse só ele bebeu, pronto, acabava. Mas quando a pessoa bota muito, ela muda esse verbo. Quer dizer o que aqui? Que ela bebeu demais. Então, vamos procurar aqui a palavrinha muito, ó. Ok, logo no começo aqui, ó, no finalzinho que diga, né? Muito, ó. Então, esse muito é um advérbio de intensidade, tá bom? Na frase acima, o advérbio muito está intensificando o sentido do verbo beber. Certo? Ou outro exemplo. A banda chegou hoje. Hoje, quando eu escuto a palavra hoje, eu lembro de quê? De tempo, né? Então, qual é o verbo aqui? Ó? A banda chegou.
É a ação que ela está fazendo. Ela chegou. Se eu disser só assim, a banda chegou, todo mundo sabe que ela chegou. Mas ela chegou cedo, chegou tarde, chegou quando? Chegou hoje. Vamos procurar aqui a palavra hoje, ó. Ontem, hoje, aqui, ó, hoje. Então, aqui, ó, esse hoje aqui é um advérbio de tempo. Entendeu, gente? Então, a aula de hoje era isso aqui que eu tinha para vocês. Façam as atividades do caderno do pai, que é aí que eu coloquei, né? Vamos ver aqui quais são, só para lembrar. Página 9 desse caderninho aqui, volume 2 de atividades de português, tá bom? Sexta-feira eu passo uma correção. Lembre-se de responder o diário de estudos e até a próxima semana, tá bom? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida podem postar lá no Zap que a gente responde. Um abraço.